É isso, pessoal. Então, eu já tava com essa ideia na cabeça, aí eu meti o louco e sim, eu comprei o Lito X1. Seguinte, consegui encontrar por uma, eu não vou chamar de promoção, mas o valor da bateria estendida dele, se fosse o comum, eu não compraria pelo valor, mas como se tratava da bateria Plus, então valeu a pena, né? Financeiramente falando, pelo menos por enquanto. Então é o seguinte, pessoal, fazer uma reflexão aqui sobre upgrade de drone. Bom, como vocês já estão cientes, né? Vai ser agora começar tempos sinistros para quem é droneiro, né? Ou para quem se considera droneiro. E, bom, eu já gravei vídeo sobre isso daí, sobre o primeiro drone. Mas como é que fica a questão do segundo drone, ou do terceiro drone, ou do 10º drone, enfim. E, bom, só para passar uma coisa para vocês. Já tive o Neo 1, inclusive gostei tanto dele, né? Do Neo 1 que eu já adquiri aqui, porque é o seguinte, pessoal, eu já tinha comprado uma série de coisas para ele, né, as hélices, eu tava com o controle dele, fora baterias que eu não queria vender, passar para frente. Revendo hoje, talvez eu devesse fazer isso, tá? E sim, também já sabem disso, tô com o Neo 2, né, personalizado, meti o louco, né, vocês podem ver aqui. Ah, quem tiver Neo 2, gente, compre essas hélices aqui, tá? Essas fazem diferença. Eu vou abordar isso aí também mais pra frente. E aqui o meninão Lito X1. Então é o seguinte, pessoal. Ao contrário de alguns youtubers gringos, inclusive, e também brasileiros, tá? Alguns aí que eu tô ligado. Eu não vou chutar o pau da barraca e falar que o X1 ele substitui ou bate frente com o Mini 5 Pro. Não é o caso, tá bom? Existem sim algumas vantagens, inclusive do Mini 4 Pro também. Então é o seguinte, eu vou me ater à minha experiência, tá bom? Seguinte, pessoal, o que eu já percebi de cara quando você faz um upgrade para um drone mais potente, primeiro, você tem uma espécie de... É como se você... Eu vou fazer aqui um comparativo, tá? Uma coisa meio absurda. Imagina você é motorista e você sendo um Uber, sabe? Você está dirigindo seu carro, você vai para o seu trabalho, ou então você vai fazer uma compra, vai dar um passeio e você está trabalhando com aquilo. Você vai ser o seu ganha-pão, entendeu? Claro que eu não trabalho com isso, eu não ganho dinheiro com isso. Eu estou dando dinheiro para eles, eles não estão me dando dinheiro, né? Por isso que eu não posso defender o mercado de drones ou uma certa empresa em particular, não é? Muito bem. E aí é o seguinte, pessoal. O que eu já percebi de cara com ele é que ele realmente ele passa uma coisa assim de poder, entendeu? O que eu percebo com a galera que meio que menospreza, e tem gente que menospreza assim, eu já falei muito a respeito disso, não vou ficar me repetindo. Tem uma galera que menospreza pra caramba, quem tem, por exemplo, drones mais baratinhos, né? Na faixa dos seus R$ 1.000, por exemplo. Baratinhos, tá? Aqui no Brasil. E, essencialmente, eu consigo entender o motivo, porque, de fato, você tem uma perspectiva de engrandecimento com um aparelho mais potente. E não é à toa que tem gente que compra um potente Keaton, né? Com perdão do trocadilho. Em vez de um dronezinho barato, tipo um Neo 1, por exemplo. O que me parece com relação a ele é um senso de grandeza e também de risco maior. Aí contar uma coisa pra vocês, olha só como eu sou azarado. Eu fiz todo o procedimento com ele, tá? Liguei pela primeira vez, onde eu liguei o teto abaixo, tá? Da parte de ligar o teto abaixo. Eu ligo o bichinho e ele bate no teto, né? Eu não consigo fazer ele parar, dá um pânico de 1 segundo. Ele caiu no chão. Ele caiu no chão, uma altura de mais de 1,5 m. Pois é, o droninho aqui, ó, caiu no chão. Quem tem um aplicativo da DJI, né, os drones da DJI já sabe disso, né? Quando se ele sofre uma queda, né, até mostra a ilustração mostrando as hélices, né, que podem estar danificadas. Infelizmente não aconteceu nada com ele, tá inteiraço. Inclusive me deu um certo alívio, tipo, ele não é feito de papel, ele não são peças de Lego coladas, então ele aguenta um trancozinho, mas esses bracinhos, cara, fica evidente que se sofrer uma queda mais forte nele, ele vai quebrar com certeza, tá? A câmera também, o gimbal, de 3 eixos, inclusive. Então, já adiantando pra vocês, isso aqui não vai substituir um Mini 5 Pro, tá bom? No sentido de, ele é equivalente a ele. Não é equivalente, tá? O sensor do Mini 5 é maior, e se você faz questão, isso é importante pra você que a câmera vire, então você vai ter que comprar, sim, pelo menos um Mini 4 Pro, tá bom? A questão é metade do preço, gente. Seguinte, para vocês entenderem, o controle, né?
esse controlezinho aqui, que eu tenho desde o Neo 1, esse meninão aqui, né? O que acontece, turma? Esse controle, né, o RCN3, ele é compatível tanto com o primeiro como com o segundo Neo e também com o Lito X1, com o Lito normal e também com o Lito X1. Então, ou seja, eu não precisava gastar com controle. Eu podia comprar até um Lito até mais barato, tá? Você já encontra por aquele preço. O Lito X1 mesmo, inclusive, você já consegue encontrar ele só o drone, tá? Só o drone. Então, como eu já tenho controle, compensa. Você não pode pilotar ele com o celular, tá bom? E não é um Neo. Então você vai precisar do controle para pilotar ele. Como é a bateria Plus, então, pelo que eu paguei um pouquinho a mais, valeu a pena, compensou. Pelo menos por enquanto, né? Então, assim, perspectivas com relação a ele são boas. Vou estar usando ele assim na medida do possível. Inclusive, daqui a mais uns meses eu vou preparar um material aqui pro canal, mas é uma coisa minha, tá? Que eu vou dividir com o público, digamos assim. Isso mais pra frente. Tá um pouco cedo pra isso, tem que esperar ainda mais coisa de um mês, talvez um pouquinho mais até. Mas vai sair com certeza. Se Deus quiser, né? E assim, o que eu posso dizer a princípio é que eu já percebi que a câmera dele realmente é um esculacho mesmo. É superior ao Neo 2, não tem jeito, não tem como fugir disso. Ela é superior com certeza, isso é evidente. Você sente o poder dos motores, cara. É aí que tá um ponto, isso é interessante. A galera que meio que menospreza, por que o pessoal fala tão mal do Neo? É porque você também não pegou um drone mais potente. Só o Neo 2, cara, eu já senti, cara, você vai com ele pra frente, a potência do motor já é mais intensa. De um Lito X1 então é maior ainda, tipo assim, nossa, é o dobro praticamente. Você sente isso aí, é perceptível. Eu vou deixar para vocês aqui também um vídeo fazendo uma comparação entre os ruídos, entre o barulho de cada um deles, tá bom? Com hélices, é o seguinte, eu coloquei hélice de 5 passos no Neo 1 e também tem essas hélices aqui de 4 passos. Eu coloquei no Neo 2, eu vi um cara no canal da gringa colocar essas hélices no Avatar 2, cara. E segundo o youtuber, no caso, diz ele que essas hélices eram melhores do que as Master Air. Porra, se são melhores que ela e eu encontrei por um preço bem menor, né? Comprei na AliExpress, custam 50 conto essa faixa, mais ou menos. Então, cara, se vai melhorar a estabilidade, diminuir o ruído, eu vou comprar na hora. Comprei, eu passei por uma pendenga, tem vídeo meio curtinho no canal, tá? Sobre o problema que eu tive com as hélices aí, não vou entrar em detalhes. Mas consegui trocar, fiz essa loucura aqui, transformei no meu Mini Avatar 2, meu Neo 2 no caso. Eu quero abordar mais isso aí mais pra frente também, sobre o uso de diferentes drones para diferentes situações, com diferentes propósitos também. E também vou fazer um combate para vocês de uma coisa que chamou minha atenção, ó. Presta atenção na questão do ruído do Neo 1 com as hélices de 5 pás, tá? Que eu coloquei no Neo 1 de 5 pás, com o do Neo 2 com essas novas hélices e com o barulho do X1. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se liga só isso aqui, ó. Tá legal. Aqui é o Neo 1 usando as hélices de 5 passos. Muito bem. Aqui é o Neo 2 usando a hélice de 4 passos. Tá legal. Aqui é o Lito X1. Legal, então assim, de cara, o que eu percebo? O Neo 1, cara, ele tem uma coisa que irrita muito, ele parece aquelas brocas de dentista, sabe? Esse é o barulho que fica, mesmo com a hélice trocada, tá? Não é que é a extensão do barulho em si. Com essas novas hélices, o Neo 2 é o mais silencioso. O X1, ele tem uma coisa assim, parece que ele verbaliza mais. As hélices são muito maiores, né? Tem um dobro, eu acho. Mais do dobro da largura. Então, assim, você percebe isso daí. Então, tipo assim, o fluxo já é maior. Em termos de barulho, não é tanto, mas você escuta assim. É como se fosse algo mais próximo de um cortador de grama ouvido ao longe. A impressão que eu tive foi meio que essa. Tá legal. E no caso
do Neon, mesmo com essas hélices pra diminuir o ruído em si, mas fica aquele zzz, como se fosse uma broca de dentista. Isso que é irritante mesmo. E o X1, ele faz esse barulho que verberiza no ar. É interessante isso daí, né? Só uma observação, chamando a atenção pra caramba. E aí contar isso pra vocês, tá, pessoal? Conforme eu for fazendo mais testes com ele, eu vou passando pra vocês, mas eu passei por essa pendenga inicial, ele caiu, eu liguei o bicho pra primeiro voo, tava escuro, tá? O ambiente tava mais escuro, tava mal iluminado, e ele se embananou, bateu, o teto baixo, bateu e caiu. Isso aconteceu. Então, tipo assim, foi um susto da porra e pensei, fudeu. E agora? Mas felizmente tá funcionando perfeitamente, sem novidades. Não voem com isso dentro de casa, evitem, tá? Eu tô falando sério com vocês, não usem um drone grande dentro de casa. Um Neo 1, Neo 2 mesmo. É um limite, tá? É um limite. Pessoal, conforme eu for aprendendo mais sobre o aparelho, eu vou atualizando vocês mais pra frente, tá? E voem com cautela. Falou.